30ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal da Cabeceira Grande, Minas Gerais, realizada na subsede da Câmara em Palmital de Minas, em 9 de junho de 2025, às 18h15, com a palavra o senhor primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. Vereadora Cláudia Abreu. Presente. Vereadora Poliana Pimenta. Presente. Vereadora Maria de Souza. Presente. Vereador Evaldo Borgo. Presente. Vereador Alex Bahia. Presente. Vereador Fabrício. Presente. Vereador Nezinho. Presente. Vereadora Professora Sorene. Presente. Vereador Robson Cipó. Presente. Havendo coro regimental, sob proteção de Deus e em nome do povo de Cabeceira Grande, iniciemos nossos trabalhos. Ouvido os senhores vereadores e demais, que fiquem de pé para a leitura do texto. Efésios capítulo 4, 17 a 24. Portanto, eis que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frivolosas, têm o entendimento obscuro. Sua ignorância é o endurecimento de seu coração, mantendo-os afastados da vida de Deus. E dolentes entregam-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar os sentimentos de vossa alma e revesti-vos do homem novo, que anda à imagem de Deus em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Convido todos que fiquem de pé para ouvirmos a execução do hino do município. Nos domínios de grandes fazendas, onde o córrego sempre correu,
Síntese da ata da 19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cabeceira Grande, realizada em 26 de maio de 2025, na sede da Câmara em Cabeceira Grande. Presidência, vereador Isaías de Souza, primeiro secretário do exercício da presidência. Horário, 18 horas e 15 minutos. Código de abertura, constado o código de abertura. A ausente, a presidente vereadora Cláudia Abreu e a vice-presidente vereadora Poliana Pimenta. Realizou-se a leitura do texto bíblico em Salmos 31:1-2, primeira parte. Lei aprovada a síntese da ata da 18ª reunião ordinária. Correspondência e comunicações. Foram lidos os ofícios número 085/2025 do prefeito municipal. Foi lido o ofício número 001/2025 do Daniel Pereira de Andrade. Foi lido a mensagem número 34 de autoria do prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 034/2025. Apresentação de preposições. Foram apresentadas as indicações número 046/2025, pronunciamentos do vereador Evaldo Lobo e do presidente vereador Isaías de Souza. Segunda parte. Discutido e votado em turno único de votação pelo processo de votação nominal, a indicação número 046/2025, aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário ou abstenção. Terceira parte. Pronunciamentos do vereador Robson Cipó. O senhor presidente comunicou ao plenário que não havia matéria para ser anunciada na ordem do dia da 20ª reunião ordinária. Hora de encerramento. Constada a presença dos vereadores Isaías de Souza, Evaldo Lobo, Aurélio Maria, Carlito, Nenzinho, professor Ossene e Robson Cipó. Ausentes a presidente vereadora Cláudia Abreu e a vice-presidente vereadora Poliana Pimenta. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e determinou que se levasse a presente ata. Nos termos regimentais, considero aprovada a síntese da ata. Com a palavra, o senhor primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações. Ofício SEMAP número 06/2025, Cabeceira Grande, 5 de junho de 2025. Para a Câmara Municipal de Cabeceira Grande, a presidência da Câmara Municipal, senhora Ana Cláudia Abreu, assunto comunicação de evento, cumprimentando cordialmente em razão da realização do projeto de castração de animais e gatos, de cães e gatos, visando o controle populacional dessa espécie em nosso município. A ação imposta pelo Ministério Público de Minas Gerais com os projetos PETs Amigos da Minor, com a parceria da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande e SEMAR, na próxima etapa a ser realizada nos dias 10 a 15 de junho de 2025. Venho através desta comunicar a senhora e os demais vereadores no espaço da CDPAN, no Distrito de Vontade de Minas, com a realização do projeto. Atenciosamente, Francisco Moreira de Arruda Júnior, secretário municipal de Meio Ambiente. Ofício Gabi número 97/2025, Cabeceira Grande, 3 de junho de 2025. A sua excelência, vereadora Ana Cláudia Abreu, presidente da Câmara Municipal. Assunto: respostas à indicação número 41/2025 da vereadora Poliana Pimenta, de autoria do prefeito municipal. Ofício Gabi número 80/2025, Cabeceira Grande, 20 de maio de 2025. A sua excelência, a vereadora Ana Cláudia Abreu, presidente da Câmara Municipal, assunto: resposta a indicações parlamentares, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 35, de 2 de junho de 2025, encaminha o projeto de lei que se especifica. Projeto de lei número 036/2025 cria cargos que especifica, altera a lei número 500 de 21 de junho de 2016, que institui no plano de cargos, carreiras e vencimentos de servidores públicos efetivos da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande e da outra providência, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 36, de 2 de junho de 2025, encaminha o projeto de lei que se especifica.
Lei Complementar número 001/2025. Altera a Lei Complementar número 32, de 2 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande, de autoria do Prefeito Municipal. Com a palavra, o vereador Isaías de Souza para a apresentação de proposições. Indicação número 047 de 2025. A Sua Excelência, senhora Presidente da Câmara Municipal, o vereador quer subscreve no termo do artigo 212 do Regimento Interno, depois de ouvir o plenário, indica ao excelentíssimo senhor prefeito de Cabeceira Grande que disponibilize o uniforme e equipamentos de proteção individuais EPIs para os garis. Vereador Zé de Souza, 26 de maio de 2025. Com a palavra, o vereador Aurélio da Guia para a apresentação de proposições. Projeto de Lei 035/2025. Autor: vereador Aurélio da Guia, vereadora Cláudia Abreu, vereadora Poliana Pimenta, vereador Isaías de Souza e vereadora Valor. Denomina Oscar Gonçalves de Melo a unidade básica de saúde que menciona Com a palavra, os vereadores para o pronunciamento. Permissão, senhora presidente, para pronunciar essa palavra. Permissão do sentido. Agradecer aqui a presença do pessoal que está aqui nos acompanhando no dia a dia aqui dos nossos trabalhos da Câmara Municipal. Eu acho que nunca é demais, né, a gente cobrar, pedir aos condutores de veículos, né, para redobrar a atenção nessas rodovias que está sendo arrumada aqui para nós no município, principalmente no eixo que liga Cabeceira Grande e Palmital de Minas, onde está fazendo algumas mudanças, né, retirando alguns morros que tem nessas rodovias. Pedi também ao secretário de Infraestrutura, como os demais envolvidos, que aumente a sinalização também, para que evite capotamentos, acidentes nesse trecho. A gente viu que como a rodovia está ficando muito boa, é uma tendência do pessoal querer correr mais nos seus veículos e também a sinalização está um pouco deixando a desejar. Precisa colocar mais sinalizadores que refletem a luz, para que ajude a motorista a ter condições de maior visibilidade, porque tem a poeira que contribui também para que dificulte a enxergar os obstáculos que tem à sua frente. Também queria falar sobre uma erosão que está acontecendo no asfalto na rua Eduardo Lucas, no bairro Santana, próximo à parada de ônibus, onde está vindo uma água mais acima dos moradores, não consegui identificar de onde está vindo, mas essa água está encostando ali. E essa erosão, ela já se estende asfalto para dentro, já quase ocupando metade de uma das vias. Eu acionei o Salecam, para verificar se a água que estava parada lá, se era de cano que estava
danificado, mas segundo eles não, é uma água que está vindo rua abaixo. Então pedi ao secretário de infraestrutura que corrige lá, né, antes que cause o acidente, porque está fundo no buraco. Queria pedir ao prefeito também, o secretário de infraestrutura, que eu fiz uma indicação no início do ano para que fosse corrigido uns bloquetes na entrada da cidade de Cabeceira Grande. E, segundo eles, não tinha autonomia para mexer, né, porque é uma rodovia do Estado, mas que é o que daria para fazer. Só que aumenta muito, né, os bloquetes estão no sistema removidos e danificando os carros ali. São muitos prejuízos que já teve. Então, eu peço que faça lá, o que for possível, mesmo que paliativo, para evitar maiores danos. Limpeza urbana, né? Eu vi que tinha uns entulhos parados nas ruas de Cabeceira Grande, já há um bom tempo, mas eu vi também que os maquinários estavam empenhados com as suas rodovias, mas que agora começou a fazer a retirada desses entulhos lá, para beneficiar o pessoal pelo trabalho. Sanecab fez uma mudança na rede de água lá no bairro Planalto, onde constantemente vinham cobrando a água que estava faltando diariamente nos seus torneios. Então aumentou a vazão. Já escutei elogio de que a água chegou com mais força. Então, parabenizar também, né? Tem casos que parece ser um bicho de sete cabeças, que passa um tempo e não arruma, o pessoal reclama, e agora, graças a Deus, o trabalho pessoal já amenizou essa tendência de água que ocorria constantemente. Eu cheguei até a elogiar que tinha acabado também, né, de ficar desperdiçando água nas caixas d'água, nos reservatórios, porque em gestões anteriores era um desperdício muito grande, e acredito que é um dos motivos que a conta do Sanecab não fechava. Só que agora eu vejo derramando água com bastante frequência, então precisa rever essas boias, para que não aconteça isso mais. Também agradecer ao prefeito, e o secretário que já disponibilizou no município um castramóvel de cães e gatos. Vejo, sei que é um projeto muito importante, porque ajuda a controlar o aumento desproporcional de cães e gatos sem devidos cuidados. Então, é um projeto muito interessante e que estende o município afora para fazer um maior controle da população de animal doméstico do nosso município. É isso, senhor presidente. Obrigado. Permissão, presidente. Vamos já sentar. Permissão concedida. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por mais uma vez estar participando da reunião com vocês, todas as pessoas que estão aqui nesse recinto. E agradecer também ao prefeito que tem ouvido aí a nossa reivindicação sobre a energia, tanto minha quanto do vereador Aurélio. E graças a Deus começou a colocar. Demorou muito tempo, mas começou a colocar. E é de uma forma lenta, mas está colocando. Precisaria ser mais enérgico, mas infelizmente o eletricista parece que não atende só o nosso local, que atende os demandas também. Inclusive ele no papel arrumando uma dessas boias, e é assim que tem que ser mesmo, tem que consertar para diminuir perdas, que a água é um bem que quando ele foi derramado ele não volta mais na torneira, ele foi. E parabenizar o prefeito pelas estradas, mas realertar que o povo, que ela precisa de cuidados. É uma pista que hoje oferece alguns certos riscos, até que aumente a velocidade,
E sempre lembrar, é bom ficar um veículo distante do outro. Se vir, como se diz os mais antigos, na fumaça, corre risco de ter acidente. Foi o caso que aconteceu com uns aí. E a gente quer alertar a sociedade para que tome esse cuidado. Porque não é afetar o outro, tem que sair com recuo, que às vezes acaba encurtando a viagem um pouco mais cedo. Então fica aí o alerta a cada usuário da via e o respeito e aqueles que teve um acidente, que infelizmente sofreu danos aí patrimonial e físico, e a gente fica aí preocupado, porque realmente tem tido esse risco, mas quero que alertar os envolvidos que aumente também a questão de segurança de sinalização e, se for possível, até colocar redutor de velocidade naqueles pontos críticos, naqueles pontos vermelhos, considerados vermelhos. E está de parabéns a todos os envolvidos e quero parabenizar o Eurico aqui da Seneca, que já providenciou telefone de atendimento e com muitas dificuldades, demanda que vem surgindo, ele está aí aderindo para si e resolvendo, procurando resolver, e devagarzinho a água vai melhorando. Mas não quer dizer que não tem demanda, mas vai melhorando. A gente também tem que parabenizar para continuar nessa linha aí de resolver os problemas para a nossa sociedade. É como eu falo, o povo em primeiro lugar, e não adianta querer ser diferente. O povo que manda. E nós precisamos elogiar o cidadão de alto comprometimento para poder continuar nessa linha de resolver os problemas. Quero aqui agradecer mais uma vez todos os colegas que têm montado os projetos aí, que têm melhorado algumas coisas de antemão. E, igual hoje, passou um projeto importante aqui na Câmara, aqui na comissão, que foi o Acelera Cabo. Isso vai retomar algumas obras que futuramente implica nós aí a fazer uma movimentação municipal para a melhoria de um todo. Muito obrigado. Senhora Presidente, permissão para você assentar. Permissão concedida. Os vereadores falou, né? Primeiramente, boa noite a todos os companheiros. Essa estrada, de parabéns também. Eu até nunca tinha visto uma estrada bem arrumada, igual mas está muito perigosa mesmo. Eu até conversei com os secretários esse dia, conversei com o prefeito, para ver se a gente podia fazer uma campanha de conscientização assim, de velocidade. Às vezes tem umas pessoas que têm parente fora em Brasília, tem parente aqui, vem no final de semana, não conhece a demanda da estrada, então se a gente conversar com as polícias, ou fazer uma campanha para conscientizar assim, as pessoas pela estrada, pelo risco que a estrada está oferecendo, porque está muito boa a estrada e a pessoa quer correr muito e fica, o vereador falou ali, fica muito próximo do outro, então o risco de acidente é muito grande. Permissão, presidente, para você sentada. Permissão concedida. Primeiramente, agradecer a Deus por estar participando de mais uma reunião. Né? Uma boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite a todos os colegas. Seja bem-vindo novamente, presidente, fez falta. Sempre que falta um de nós aqui, é ruim, fica um vago. Né? Somos uma equipe, então seja bem-vinda novamente. Você fez falta. Pessoal, primeiro eu quero justificar a minha ausência na reunião passada. Eu estive com meu filho internado e cada vez que eu saio da minha zona de conforto, eu trago um aprendizado que eu acredito que seja bom como um todo para o nosso município. Primeiro, eu quero agradecer à equipe que me acolheu na segunda-feira cedo com meu filho, Dr. Raí, toda a equipe dele lá.
né, do posto de Cabeceira Grande. Agradecer também, de coração mesmo, o motorista que me acompanhou, que foi o Lena, e a técnica, que é a esposa do Valdir, né, jogador, Caroline. Minha gratidão é nessa hora que a gente precisa, né, de pessoas para nos auxiliar, porque às vezes mesmo você conhecendo seu filho, você fica perdido, você fica, né, sem chão. Então agradeço de coração, vocês foram extraordinários. Tá? Muito obrigada mesmo. Foi muito. Teve uma presteza muito grande, de auxílio mesmo. Então, muito obrigada. Eu quero deixar aqui um comentário, né? Não sei, não é bem comentário que eu queria falar, mas não veio, fugiu a palavra. Durante o período que eu estava em Brasília com o José, aguardando atendimento, eu vejo todos os dias, em grupos, muitas reivindicações, muitas reclamações em relação à nossa saúde. Eu sempre falo que sempre tem algo que se pode melhorar. Porém, pessoal, quando a gente sai para fora, eu não vou falar de Unaí, não. Eu vou falar de Brasília, que o Unaí, infelizmente, eu acredito que esteja mais precário que lá. Mas em se tratando do meu filho, o José Henrique, o que me orientava é sempre que ele estiver ruim eu procurar Brasília. Então eu vou falar o que eu passei lá. Eu cheguei com o José Henrique saturando 87 na Gamib. Para quem não tem conhecimento, 87 é quase precisando de ser entubado. Cheguei na emergência, tem portas abertas lá, e mesmo assim, eu fiquei 5 horas com meu filho tendo falta de ar e esperando atendimento. Na hora eu não pude fazer muito, porque era eu e ele. Então não tinha como eu às vezes brigar, porque às vezes pode piorar. É algo muito delicado em relação a isso. Então assim, eu fui observando as mães que estavam lá, o hospital estava lotado, como já era esperado. Então eu, Poliane, quando se trata de saúde, eu procuro resolver aqui, mas nem sempre eu consigo, porque eu sei o quanto é difícil lá. Então assim, o meu filho chegou às 11h30 na Gamib, saturando 87, para quem é da saúde sabe o que eu estou falando, e ele foi atendido às 4h30 da tarde. Então, é um descaso? Sim, muito grande, né? Lá da saúde do DF. Eu só quero ponderar que por mais que a nossa saúde às vezes tenha o que melhorar, hoje eu falo que a gente tem um bom atendimento. É como eu tinha falado há algum tempo atrás, hoje quando eu chego no posto, eu sou atendida por familiares. Porque a gente, em Cabeceira e Palmital, a gente nos trata como família. Todos conhecem todo mundo. E dificilmente tem descasos. Acontece? Acontece. Somos seres humanos. Mas a nossa saúde, eu, Poliane, em relação à urgência, emergência, consultas para exames, quando você tem um bom diálogo com a sua agente de saúde, as demandas estão sendo atendidas sim. Né? Eu ainda peço muito, reivindico muito com o executivo a contratações de alguns profissionais específicos. Nossa cidade hoje tem uma demanda muito grande com crianças com deficiência. Então, é muito necessário e urgente a gente ter um neuro, a gente ter um pediatra, a gente ter um cardiologista, a
a gente tem um ginecologista, acredito eu que esses são os profissionais mais solicitados. Às vezes pode diminuir as vidas para outros municípios. Então eu deixo aqui minha reivindicação, porém a minha gratidão à saúde de Cabeceira Grande. Tá? Então assim, é um relato que eu não poderia deixar de falar, porque só quem passa que sabe. Não é bom. Não é bom você ver um filho, um parente, um amigo passar por uma situação e você não ter muito o que fazer. Né? Então, assim, eu não poderia deixar de estar relatando aqui. Né? Eu quero também parabenizar o pessoal da limpeza urbana, tanto aqui de Cabeceira quanto de Palmital. Tá? O serviço está sendo feito, começou, estava meio... Eu acho que não é lento, né? Porque até então eles estavam priorizando arrumar essa nossa estrada principal. Lembrando que quando algumas vezes eu me pronunciei aqui sobre a infraestrutura estar fazendo arrumando essa estrada, isso também influencia na saúde, porque foi muito rápido a nossa ida para Brasília. E outra, não foi tão desconfortável andar na ambulância. Então, obrigado pessoal da infraestrutura pelas estradas boas, porém perigosas, né, que a gente tem que ter esse cuidado. E parabéns ao nosso secretário de infraestrutura pela limpeza urbana. E ao nosso secretário aqui de Palmital, Marco Aurélio, pela limpeza urbana também de Palmital, que eu também já vi vários elogios. Né? Senecap foi falado inúmeras vezes nas reuniões, não poderia estar deixando de falar também parabéns Eurico pelo trabalho, mas também gostaria de ressaltar um parabéns também para meu amigo Kita, pau para toda a obra, parabéns pelo trabalho, parabéns para toda a equipe que esteve lá ajudando. Né? Sei que não foi um serviço fácil, porque eu estive sempre conversando com eles, não foi um serviço tão simples, teve que fazer muitas modificações em relação a ligar a caixa maior, porque infelizmente tudo estava ligado na caixa menor, às vezes o problema também era esse. Então parabéns pessoal do Senecap, tá? Minha gratidão, porque é o bairro onde eu moro também. E eu também queria ressaltar aqui, eu, vereadora Poliana Pimenta, segunda-feira eu vou apresentar um projeto de lei que proíbe fogos e foguetes. Então eu convido a todos que aderem a esse projeto, que venham nos dar essa força. Tá? Eu, como mãe, né, de um filho especial não, deficiente, sei o quanto é ruim e também defensor dos animais. Né? Então, assim, foi algo que me pediram já várias mães, várias pessoas que têm seus animais e que é afetado por essas práticas. Então, eu peço a ajuda de vocês no apoio. Parabenizar e agradecer ao Executivo em relação ao pedido que eu fiz, foi informal, para colocar uma boia na caixa da água lá do Calderes, foi feito, parabéns. É algo que vinha sendo solicitado sempre e nunca solucionado. Então eles colocaram lá, gratidão pessoal, tá? Ao Carlinho, nosso secretário e vice, né, da infraestrutura. Então, muito obrigada. Senhora vereadora, a você do seu tempo, muito obrigada. Senhora presidente, peço permissão para me apresentar. Permissão concedida. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos e ressaltar sobre o comentário do vereador Carlinhos sobre os bloquetes na entrada da cidade de Cabeceira Grande. Eu passo quase todos os dias por lá e quase todos os dias eu tenho que mudar de via e para contramão para passar porque o buraco está grande.
E o que eu percebo lá é que às vezes é só recolocar os bloquetes. Então, eu sei que tem coisas que o executivo não pode interferir, mas tem questões que é só questão de bom senso, né? Gestão de boa vontade, que vai resolver. E vai evitar acidentes. Assim como eu tenho que ir para a contramão para passar, outras pessoas também estão fazendo a mesma coisa. Então, isso não é uma coisa muito correta do nosso município, né? E outra questão que eu queria ponderar sobre o comentário que a Poliana fez sobre a saúde no município. Eu recentemente procurei a secretária de saúde para ver justamente sobre essas questões do atendimento dos especialistas, então, no caso, neurologista, fonoaudiólogo, cardiologista, pediatra e outros, que estavam acontecendo, né, nos anos anteriores, com suas fragilidades, mas estava acontecendo, estava atendendo. E no início do ano eu procurei o secretário de saúde, que era o João Patrício, e ele me garantiu que após terminar o período de calamidade, ia normalizar esses atendimentos. E nós caminhamos para 3 meses após o tempo de calamidade, o fim da calamidade. 3 meses é um tempo bom. E tem mães que estão com crianças em casa que têm sintomas que necessitam de uma reavaliação, de um atendimento de um especialista na área, né, de neurologia, de fonoaudiologia e não matura. Né? Procurei a Nayara, ela me disse que está empenhada em resolver essa questão, que nos próximos dias haverá reuniões justamente no intuito do município custear esses atendimentos. O que não pode é as pessoas ficarem como estão. Né? Isso tem que ser visto com prioridade. Então eu espero que não demore contratar, né, esses especialistas, porque uma vez que demora a ter a consulta, o atendimento, pode acarretar problemas sérios de saúde, principalmente em crianças especiais, né, que precisam. Né? Então 6 meses é um tempo bom. Já poderiam ter olhado para essa questão com mais carinho. Né? Até porque uma consulta com um especialista desse é um absurdo. E a área social não consegue atender essas demandas, não. E aí? Como que fica uma mãe com um filho em casa, sabendo que precisa, sabendo que está tendo reações, que precisa ser reavaliado e não tem atendimento? Então, eu espero que o Poder Executivo olhe com carinho essa questão e rápido, porque a saúde não espera. Né? Então, fica aí registrado o meu posicionamento sobre essas questões. Muito obrigada. Senhor presidente, permissão? Para você aceitar? Permissão para o senhor. Boa noite a todos. Agora, acredito que a fala de alguns colegas vereadores, né, a respeito da estrada, fortalece e também vê realmente o que eu disse dia 12 de maio, na reunião em Cabeceira Grande, né, onde pediu justamente isso, que é retirar o material no mês de fosse distribuído, ou melhor sinalização, não, mas tentaram coagir, tentaram de certa forma distorcer os fatos, dizendo que eu estava falando mal do pessoal que estava andando na estrada. Em momento algum, né, disse isso, como estou dizendo agora, a estrada está assim, onde está sendo arrumado, está em perfeitas condições, a gente sabe disso, mas que bom, né, que os outros colegas reforçem isso aí. Vamos ver agora se o grupo vem atacar todos que falaram aqui da estrada, né, a respeito. Dia 12 de maio eu falei isso, tinha acontecido 2 acidentes, agora aconteceu mais 2. Eu estava mentindo? O que eu estava fazendo? Estava falando alguma inverdade? Não, né? Que bom, né? Isso é ótimo. A gente vê um número de vereadores que não é só um, né? Então a casa está pedindo, solicitando, né? Parabeniza, mas também, né, a gente vê o que é necessário, vê o que precisa ser feito, né? Tem que aprender a receber elogios, mas também receber críticas, né, construtivas, que realmente é a verdade, né? O
governo se faz assim, ouvindo, né, e aprendendo. Não tentando coagir o vereador, tentando coagir isso, ou tentar colocar palavras, ou que seja, falar para o vereador falar aqui em plenário só em elogios. Né? Então, fica aqui mais um pedido desse vereador também, juntamente com os outros que citaram a respeito desse trabalho. Mais uma vez. Eu quero relatar também, senhor presidente, demais vereadores, eu vi um vídeo do executivo, né, do prefeito, vídeo até dizendo que a saúde está em primeiro lugar. Eu espero que sim, né? Eu espero que a gente chegue lá sim, em primeiro lugar, mas acredito ainda, né, pode ser essa a intenção, mas a saúde nossa, na minha visão, na minha concepção, não está ainda sendo priorizado ou atendido da forma que precisa. Né? Eu acredito nisso. E nisso eu quero ressaltar o seguinte: no mesmo vídeo foi falado que foi feito 565 mamografias e 525 Papa Nicolau. Quero aqui frisar para todos aqui, os ouvintes, né, que veio sim realizar esses exames, foi feito e vai continuar o ano que vem, né? Mas foi através também, acho que esqueceram no vídeo de colocar, de relatar, através dos deputados federal, o Elton Prado, e deputado estadual, Elismar Prado, que vem fazendo esse trabalho não só aqui em Campina Grande, mas em todo o estado de Minas Gerais. Né? Então, quero aqui, às vezes, se quiser editar o vídeo e colocar o nome também de reconhecimento, não estou falando para parabenizar, não, reconhecer quem realmente está dedicando também o seu trabalho aqui no município. Né? É importante. Fale, mas fale também quem está aqui, quem colocou o recurso, quem trouxe esse benefício para o nosso município. E por que não? É importante dizer. E relatar a respeito da saúde. Né? A gente sabe que é uma demanda muito grande, a gente vem acompanhando isso, a gente sabe de todas as dificuldades, sabe questões dos veículos, dos carros que estão colocados, mas tem sim priorizar, né, ter uma atenção especial e começar mesmo a solucionar os problemas. Eu acredito que está sendo feitas reuniões, como foi feito, vai fazer mais, mas a respeito dos pacientes, eu falo que não está em primeiro lugar por quê? O paciente consegue sua primeira consulta em Brasília, né, na área de cardiologia, teve sua primeira consulta. Vai uma semana antes, 2, procurar. Não, vem mais próximo. Quando ele vai mais próximo, infelizmente não vai ter como. Nem dentro desse mês vai ter como atender o senhor. Se eu quiser remarcar a consulta mais à frente, aí eu até disse isso com o prefeito, com o vice também, né? E relatei isso lá com o responsável da secretaria o seguinte: se a secretaria ou se algum servidor tiver autonomia de remarcar a consulta em Brasília, ok, remarca, pega o paciente e já remarca para ele. Né? Eu acredito que a gente sabe da dificuldade, sabe o quanto que uma consulta em Brasília é difícil. Então é aquilo que eu falei e a gente vem falando. Se o município não oferece, o mínimo que deve ser, né, é sim pegar o paciente, levar ele até a unidade, dar esse apoio aí até ele. Eu sei que isso está acontecendo, pode chegar algum momento que realmente não vai conseguir atender a todos, mas então tem que filtrar, tem que caçar um meio para ver realmente esses casos mais urgentes, né, que a gente precisa atender. E ele ainda perdendo a consulta. Né? Eu fui lá na secretaria à noite, tirei uma foto do mural, e comecei a ligar para os motoristas. Liguei para o motorista daqui, liguei para o motorista de lá. Eu mesmo fiz isso, fiz questão de fazer. Né? E nisso, né, o motorista lá, além de ter uma vaga, uma pessoa desistiu. E o que aconteceu? Eu entrei em contato com o paciente foi na sua consulta do outro dia. E agora ele está fazendo tratamento osteopático e vai ser remarcado a sua consulta. Então ele ia perder o acompanhamento da sua primeira consulta. Né? No outro dia, recebo uma mensagem do responsável, fala até o nome do senhor William, né? Dizendo que quando eu quiser alguma coisa eu posso procurar. Procuro sim. Procuro, falo aqui, vou lá de novo, mando áudio, vou lá e tiro foto de novo do mural, né? Porque faltou por vontade sim. E disse para ele, faltou por vontade sim. No meu ver faltou. Por que eu liguei para os motoristas e conseguiu a vaga? Ou era só porque eu estava pedindo? Tem uma separação aí, ou não? Está atendendo a minha pessoa ou é a população? Ou é o povo que precisa? Então as pessoas que mais sofrem são os humildes.
que chega lá, fala, não, vem aqui depois, não tem como não. Então a gente pede sim uma atenção especial a respeito disso, né? Sabe que a gente está atendendo, está tentando melhorar, mas é para agora, não é para amanhã não, é saúde, a gente está falando de saúde. Né? Tem suas falhas, tem seus acertos, mas a gente está aí para tentar contribuir, né? E a gente acredita que sim, vai melhorar, né? E principalmente essas situações, que a gente está falando de uma consulta de um paciente, né? É só levar ele. A demanda é muita, não só aqui, mas em todos os municípios, a gente ouve isso nas reuniões, mas a gente acredita que vai, né, no andar da carruagem, vai melhorar. E a gente está aí para cobrar, sim, vou continuar cobrando, vou continuar indo lá, vou continuar fazendo o que tiver de ser feito. Independente de quem atacar de grupo, que não, ou que fala comigo, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso. E também gostaria de relatar, agora, e a todos os ouvintes também, né, a respeito do decreto número 3.774, 13 de maio de 2025, que nomeia o senhor Tarley. O senhor Tarley ele vem com o cargo de assessor municipal de relações institucionais e articulação federativa. E lá no decreto, no artigo 2º, foi falado retroagindo a 1º de maio. Então ele está desde o dia 1º de maio, né, foi contratado. Eu esperei uma nota do executivo, mas não foi soltada uma nota a respeito. Pensei que ia, né, soltar uma nota a respeito, não foi. Mas aí, esclarecer a todos, que agora a gente tem um representante aí, né, desejar boa sorte, esperar que ele traga muitos recursos, né, muitas coisas boas para o nosso município. E é isso aí, presidente. Muito obrigado. Encerro a primeira parte e inicio a segunda. Com a palavra, o vereador Isaías de Souza, para a leitura da indicação número 047 de 2025, de sua autoria. Indicação número 047 de 2025. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve nos termos do artigo 212 do regimento interno, depois do governo plenário de conhecimento de senhor prefeito de Conselheirante, que disponibilize o uniforme e equipamento de proteção individuais EPIs para os garis. Conselheirante, 26 de maio de 2025, vereador Isaías de Souza. Efetuada a leitura, submete a turma único de discussão a indicação número 047 de 2025. Boa noite, caros colegas. Essa indicação foi já há algum tempo que eu estava prestando atenção nos funcionários da coleta de lixo, dos garis, que não tem um uniforme adequado, né? Uns EPIs corretos. Isso eu acho que assim mostra até um pouco mais de dignidade para eles, o trabalho deles, né? Mais segurança. Evidencia também uma questão de compromisso, né, do executivo com a saúde dos funcionários. Então, fiz essa indicação para tomar essa providência de fazer, não sei se por licitação ainda, se tem algum como fazer essa compra direta, essa parte eu não entrei em detalhes. Mas isso dá mais segurança para os funcionários. Então, acreditamos que essa medida possa dar uma qualidade de vida melhor para eles, fazer o atendimento, a coleta do lixo, né? Então, é só para a gente fazer essa indicação. Peço a colaboração de vocês para votarem favorável. Vereador Isaías, parabéns pela indicação. Bem observado, esses lugares merecem esse respeito nosso. E o prefeito acredita que vai aderir, porque não tem como aderir, que EPI é questão de segurança. Isso aí, parabéns para você, por você ter observado, ser cauteloso e fazer indicação para nós aqui. Da minha parte será favorável. Parabéns, vereador Isaías, também acho muito importante, né? E como o senhor mesmo falou,
identificação, né? Eu sou muito a favor de ter uniforme em todos os repartimentos públicos, em todas as áreas, que é uma forma de se identificar, se possível, com crachá. Né? Então, parabéns mesmo, tá? Aqui, uma fã nesse ponto. E vamos olhar, né, os outros em relação ao uniforme, a estar se identificando. Me recordo que no governo Sodilon, teve uma época que eles fez para a gente os crachás, isso é muito importante, principalmente quando a gente sai do âmbito da gente. Então, a outra pessoa não é obrigada a saber o que se eu sou um funcionário, se eu não sou, o que eu faço. Então, é muito importante. Parabéns mesmo, viu? Parabéns, vereador Isaías. Espero que o prefeito faça isso. Na gestão passada foi distribuído o uniforme para os garistas. Não sei se mudou alguns, mas todos tinham, especificando a área, motorista, operador, tudo tinha uniforme. Acredito que mudou alguns funcionários e precisa de corrigir isso aí. Alguns eu acho que está com o uniforme guardado em casa. Então a gente tem que ver isso aí muito bem. Espero que o prefeito cobre e os novatos recebam um uniforme novo, né? Que é muito importante para que seja identificado, até mesmo o higiene pessoal dele, né? É isso aí, muito bem. Encerrando a discussão, submeto a turno único de votação a indicação número 047 de 2025 pelo processo de votação nominal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada para a votação. Vereadora Poliana Pimenta. Favorável. Vereador Isaías de Souza, favorável. Vereador Paulo Lobo. Favorável. Vereador Aurélio Naguia. Favorável. Vereador Carlito. Favorável. Vereador Nezinho. Favorável. Vereadora Professora Soene. Favorável. Vereador Robson Cipó. Favorável. Encerrado o processo de votação, proclamo o resultado. A indicação número 047 de 2025 está aprovada em turno único por 8 votos favoráveis, 0 contrários e 0 abstenções. Encerra a segunda parte e inicia a terceira. Concedo a palavra aos vereadores para pronunciamento. Senhora presidente, peço permissão para o povo se assentar. Permissão concedida. Então, gente, eu venho trazer uma questão para vocês hoje bem delicada e que eu fiquei chocada nos últimos dias. Algumas pessoas têm me procurado para pedir ajuda, né? Porque atualmente no CRAS não tem cesta básica. Não tem cesta básica, né? E o que acontece? Eu vou na casa dessas pessoas e eu vejo que realmente são pessoas carentes, pessoas que precisam. E eu busquei informações junto à área social. E o que eu descobri? Que desde o início do ano foram providenciadas 100 cestas básicas para Cabeceira Grande e Palmital. Da gestão foram compradas pela gestão passada. Ou seja, a gestão atual, desde que iniciou o mandato, não fez licitação, não teve compra de cesta básica. E os 3 primeiros meses era calamidade, mas por ser calamidade dispensava o processo licitatório. Então, por que não comprou? Por que não comprou? Deixou chegar no caos que está. E a resposta que eu tive é que está em processo de licitação. Quem está com fome vai esperar processo de licitação, gente. Por favor, a que ponto nós chegamos? Então, assim, será que a fome dessas pessoas não é prioridade? Saúde não é prioridade? Será que a fome não é? Né? Então, eu fico realmente indignada com as coisas que acontecem nesse município. Né? E o que eu percebo? Que essas pessoas, quando eu visito essas pessoas, são pessoas que realmente precisam. São pessoas simples, humildes,
pessoas que realmente não têm condição e que precisam da área social, né? E o que eu percebo? São as pessoas que passam dificuldades. E a gente acaba se comovendo, a gente acaba tirando o bolso da gente, porque a gente vai ver a pessoa passando fome e não vai fazer alguma coisa por ela. Você procura os órgãos que deveriam fazer e não estão fazendo. Então, assim, eu realmente vejo um descaso nessa questão, né? E a fome dói, gente. Eu penso nessas famílias, e 6 meses, por que não deu prioridade para essa questão na cesta básica? Por que não deu prioridade? As pessoas estão precisando e não tem previsão ainda. Eu não tive uma resposta de previsão de quando e até quando essas pessoas vão ficar com fome. A gente vai socorrer uma pessoa aqui, outra ali, e as outras que precisam o tempo todo. Cesta básica, gente. Pelo amor de Deus, que bom vai chegar. Eu preciso concluir. Eu não vou conceder o concluir. Então, gente, eu peço ao Poder Executivo que agilize essa questão, que não deixe essas pessoas passando isso. Porque a questão da saúde tem que ser prioridade, mas a questão social também tem que ser. A questão de alimentação, né? Geralmente essas famílias, elas têm fome, têm crianças na casa, né? Então, assim, não pode esperar, tem coisa que não dá para esperar, tem coisa que tem que ser resolvida. Então, eu peço ao Poder Executivo que agilize isso, que resolva isso. Né? Senhora vereadora, o senhor deu o seu tempo. Muito obrigada. Só um presidente, para falar para você sentar. Permissão, pastor. Olha, eu também cobrei da assistência social a questão da cesta. Inclusive, tem um aviso feito por essa casa aqui e ele vai prestar conta dentro dessa semana, na semana que vem. Porque eu também acho que não tem que ficar sem cesta, não. Entendeu? Mas é preciso fazer também de forma oficial. Para saber o que está acontecendo, saber como está andando. Porque esse caso de cesta básica, ele não vem agora. Ele vem antigo. Porque aqui tem vereadores aqui, que está aqui, candidato a vereadores, que teve aqui no passado, que deu cesta básica e muito aí, porque precisava. É um caso crônico, que precisa ser resolvido na raiz. Inclusive, cobrei para a Deilson hoje o meu ofício que eu coloquei lá. Está em público, sabe que eu coloquei. Justamente cobrando o que aconteceu, que tanta gente pediu cesta básica agora nos últimos 30, 40 dias. Mas eu fiz de forma oficial lá para o Adeilson e estou esperando a resposta dele. Porque se acha muito quadro, assim, deu meia cesta. Ele tem legalidade, ele não tem legalidade. Tem gente que não se adequa ao programa do sistema que traz. É bom ressaltar isso aí. E sim, e outra coisa que eu tenho que falar, as visitas, como está acontecendo as visitas. Porque às vezes o cidadão de bem está aqui hoje passando a dificuldade e ele necessita de uma cesta. E ele não tem legalidade com ela. Entendeu? Então é bom olhar com muito jeito, com muitas faces, porque o problema de cesta básica, ele não é de hoje, ele é crônico, ele é antigo. Não estou aqui defendendo se tem, se não tem, não. Ele me disse hoje, com as palavras dele, que foi licitado, o prefeito está autorizando a fazer a compra das cestas básicas. Certo? Isso aí é uma realidade que a gente tem cobrado, tanto eu cobrei, quando a presidente me cobrou para falar com o prefeito, e eu resolvi dessa forma, presidente, de forma oficial, falando com a Deilson, ele vai dar a resposta o mais rápido possível, porque eu também quero essa resposta. Entendeu? E, de uma forma geral, gente, é ruim ficar falando de gestão anterior, já realmente tem uns 6 meses, mas é outro problema quando quer vem dentro aqui, dentro da saúde, no geral, eles não estão sendo resolvidos, porque leva tempo, leva recurso. Eu quero perguntar aqui, quem já se comprometeu com recurso com veículo, com recurso para poder do custeio da saúde?
do custeio da assistência social. Nós também podemos correr atrás desses recursos para nós resolver os problemas, tentar resolver. Agora, quem corre atrás e realmente entrega, parabéns. Agora, quem não corre e infelizmente só acha que tem que cobrar, infelizmente não é assim. Tem que trazer algo. Trabalhador, estendeu o seu tempo. Tudo bem, mas tá, eu tinha que falar. Senhora Presidente, permissão para se assentar. Permissão consentida. Quero aqui só agradecer pelo executivo, por ter atendido a indicação da energia, o novo vereador que falou. Esse final de semana até eu tive lá no aniversário lá, a família está muito satisfeita e já passou os fios na ligação, já tem umas lâmpadas, não ligou ainda, mas já está umas lâmpadas no local. E todo mundo já está colocando os padrões, então está todo mundo satisfeito. E é um serviço que eu acho que precisava mesmo. Família carente, sem energia lá, precisava muito estar. Já agradecer, obrigado, presidente. Senhora Presidente, permissão para pronúncia assentada. Permissão consentida. Primeiro, um comunicado, tá? Aos novos colegas, que estará aberto o prazo para emendas ao projeto 31/2025. Tá? É o LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, o prazo se inicia dia 10 e finaliza dia 24. Tá? Vou deixar aqui o comunicado registrado aqui. E, mais agradecer o que a vereadora Soane falou, o que o povo falou, é algo que não deve acontecer no município, não deve acontecer mesmo, porque, como a própria vereadora citou, a fome ela não espera, né? Então, eu deixo aqui também a reivindicação. E sei também, por ter muitos anos de serviço público, que as coisas são burocráticas mesmo. Muitas das vezes, não é nossa obrigação. Porém, para atender ou para matar a fome de uma família, a gente, no momento, se o CRAS não mudar, somos nós ou qualquer outra pessoa que tem esse hábito de estar doando cestas. Nosso amigo vereador Evaldo Gaúcho falou algo muito importante, é algo crônico, que vem, para ser sincero, desde sempre. Né? Infelizmente, a pobreza no nosso Brasil, não é só em Terceira, só vem aumentando. Então, isso é algo crônico, é inadmissível, né? Mas também a gente sabe que é burocrático, tudo que tem a ver com dinheiro público é burocrático. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que nós mesmos resolver o problema do dia. Né? Então, eu deixo aqui boa noite a todos, tá? Gratidão a cada presente aqui. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria e discernimento para estar fazendo o melhor pelo nosso município, pela nossa população que tanto anseia melhorias. Obrigada, presidente. Só complementando a fala do vereador Soane, eu também concordo que essas cestas básicas tem muita família aí que não tem condição realmente, que são mais solteiras, certo? Tem outras também que aproveitam da situação, mas a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Essa questão da licitação a gente sabe que é enrolada, por isso que já tinha que ter como entrado no mandato já fazer esse procedimento, que são lentos. A demanda é grande, é muita coisa para licitar, então é uma coisa que não pode ficar parada e nem deixar para trás, né? Vamos esperar que o executivo resolva isso aí o quanto antes para a gente. E falar também aqui da 6ª rodada do municipal que está acontecendo no município,
que foi tenso esse final de semana, com os jogos muito decisivos. Tivemos um contratempo no jogo de sábado com o meu time. Foi uma coisa sem graça, deixou a gente desconfortável. Tivemos um acidente com um jogador na estrada, um dos veículos que teve acidente era o meu jogador. Atrasamos 10 minutos e o nosso adversário não quis jogar com a gente. A gente teve o WO pra gente, a gente ganhou os 3 pontos, mas a gente queria jogar, tinha torcida, a gente gastou o time para chegar até aqui. Infelizmente, quando a gente chegou em campo, o juiz não estava. Então a gente estava dentro do nosso prazo. A gente entrou em campo, quando o juiz apitou para iniciar a partida, a gente estava preparado. Os guerreiros estavam tudo em campo. Mas o nosso adversário preferiu dar os 3 pontos de graça. Não é o que a gente queria, não, a gente queria disputar. Mas foi bom. É isso aí, obrigado. Senhor presidente, permissão, vamos se sentar. Só pegando o gancho da vereadora Sorene, né? E, assim, acredito que ela foi até o voto a favor, onde eu acredito que a melhor resposta é entregar a cesta básica, né? É fazer esse processo o quanto antes e ser entregue. Eu também recebi algumas reclamações, infelizmente, né? E eu acho que toda a secretaria, independente de gestão passada, seja agora, seja atual, se é um problema, toda a secretaria já entra sabendo que entrou para resolver, né? Entrou para entregar a solução. Então a gente espera que entregue realmente, né? Tem servidores lá, tem servidores contratados, né? Que veio de fora para ajudar, para prestar um serviço de excelência. Então a gente espera que seja resolvido o quanto antes, né? E só para frisar também, a gente sabe, recurso, não só eu, às vezes a população que nunca passou isso, acredito que seja fácil, acredito que um telefonema, alguma coisa servida para o deputado, ele não deixa no recurso, né? Acredito que quem do seu estado já sabe a dificuldade que é conseguir um recurso pelo nosso eleitorado, pelo tamanho do nosso município, né? Mas quero aqui, de antemão, já agradecer o deputado Elismar Prado, com um recurso de R$50 mil, esse recurso entrou no ano passado, está lá na conta, não foi aplicado, né? Esses R$50 mil foi destinado aqui para o Comital de Minas, ano passado para fazer a pracinha, comprar equipamentos, né, de parquinho, e agora, né, o deputado, juntamente com o presidente, uma visita, o deputado enviou, né, mais R$100 mil aí, e eu tive uma conversa com o prefeito, onde a gente vai unir esses R$150 mil, 150, né, e 100 mil de uma transferência especial e esse outro 50, e a gente vai dividir, colocar 75 mil aqui, no Comital de Minas, para um parquinho, e 75 mil para um parquinho infantil lá na Praça Manuel Romualdo da Silva, bairro de Santana, né? Tem uma pracinha lá, às vezes ela passa por limpeza, então a gente quer assim, reativar ela foi limpa agora há pouco tempo atrás, mas reativar ela também para ficar mais fácil para a população daquele bairro utilizar, né, as crianças ali, ficar mais próximo para estar utilizando esse parquinho. Então, os trabalhos não param, a crítica é normal, né? Eu, da minha parte, vou continuar trabalhando da mesma forma, né? E o recurso a gente pede sim, pede muito, pede para a saúde, pede para a educação, pede para todas as secretarias, mas não é só pedir que vem não, né? Infelizmente. Você é uma parte, Isso só. Então, assim, eu não estou dizendo porque eu sou disso aqui, não, mas é só para deixar esclarecido, porque senão, a maneira que o senhor falou, às vezes, vai dar aquele população que é só pedir, que o vereador não está correndo, mas tem sim, o vereador corre atrás de recursos, né, indo atrás, viagem, correndo atrás. Então, estou apresentando esse recurso, já está em contas, e outra coisa que é importante ressaltar, quando colocar recurso, ser aplicado. Porque eu vou fazer uma representação a respeito do DEC da barragem que eu te falei. Por muitas pessoas achar que não deve fazer, mas o recurso está lá, tem mais de 800 mil, tem um problema a se resolver, já falei na reunião, e não foi resolvido. Então o recurso está na conta. Precisa o quê? Questão de engenharia para resolver. Por que não resolve? O dinheiro está lá, mais de 800 mil reais. Resolve o problema, entrega o DEC, faz o DEC, inaugura. Por que não faz?
Tem que conseguir de recurso sim, mas também tem que ser aplicado. E recurso que eu consigo, independente se seja 10 mil, 5 mil, eu faço questão de acompanhar. Vai tirar parte? Quero. Não, vai. Beleza. Olha só, gente. Essa questão de recurso que eu falei aqui agora é para que todos se atentem e corram atrás. Não é criticar se não foi, não. É atento, que a nossa sociedade precisa. Hoje os carros estão tudo supermercado. Não é só da gestão passada, não. É que conta muito. E a estrada passa um período bom, um período ruim. Um período bom, um período ruim. Enquanto não ter essa obra asfáltica aqui, vai ser dessa forma. E os recursos têm que ser solicitados.